Olá, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Luiz, fundador do EasyR, uma empresa de e-learning, produção e distribuição de conteúdo gratuito, como as pílulas EasyR, as lives e as séries de vídeos, e de conteúdo pago, como o Beginner, meu curso introdutório de linguagem R, o Descomplicando R, que é o meu curso mais avançado, e o eMotivar, que é o meu curso voltado para análises multivariadas. Agora, para você que está começando a usar o R do zero, não sabe como começar, ou se você já começou, mas tem muito ou alguma dificuldade para entender e aplicar a linguagem, o meu objetivo como beginner é transformar você em um usuário ou uma usuária que compreenda a linguagem R, podendo explorar os seus dados através da produção de gráficos, da estatística descritiva, aplicando testes estatísticos clássicos, testes de hipóteses e regressão linear, por exemplo, para responder a sua pergunta científica e trabalhar com seus dados. Tudo em até 2 meses. Agora, depois de muitas pessoas me perguntarem, bem no final do ano, sobre a abertura de novas matrículas, eu decidi abrir novamente as matrículas para o Beginner. Agora eu vou te mostrar todo o conteúdo detalhadamente. E os então, no módulo 1, a linguagem R, você que está começando do zero vai aprender do zero mesmo. Como instalar, como é que é o R, o ambiente do R, o que são os pacotes, como instalar pacotes. E a aula mais importante, o que são os manuais e ajuda do R, como é que funciona. E talvez a aula mais importante aqui é mantendo a casa em ordem. Você vai ver essa aula, você vai ver o porquê. Porque é aqui que eu vou te ensinar como você se organizar para não perder os seus trabalhos. Depois, a essência da linguagem é o básico da linguagem, você entender a arquitetura do R, como é que ele funciona. O que são funções e argumentos, quais são os operadores matemáticos, os tipos de variáveis, por que é importante entender cada uma na linguagem. O que são os objetos no R, é o fundamental da linguagem, a linguagem do R é orientada a objetos. Você vai ver como criar diferentes tipos de objetos no R e depois entrar com importação e exportação de dados. E depois algumas operações com planilhas de dados e mais 4 aulas para você trabalhar com seus dados direto no R. O módulo 2, nós vamos entrar na parte de produção de gráficos, então, visualização de dados. Nós vamos ter uma breve aula falando sobre a base de dados que nós vamos utilizar na maior parte dos exemplos. Depois vamos entrar com os gráficos com 2 ou múltiplas variáveis contínuas. Gráficos com uma variável explicativa categórica, então bar plot, barras múltiplas. Vamos ver como colocar erros, né? Barras múltiplas com achuras e cores. Plot CI, que é um outro tipo de gráfico para colocar erros, né? Intervalos de confiança. Como sobrepor 2 tipos de gráfico, né? Que vão ver barras e linhas. E o box plot. Depois vamos ver mais alguns outros gráficos com uma variável. Como salvar figuras, né? Exportar essas figuras com qualidade, né? Em formatos de imagem. E vamos ver os painéis gráficos múltiplos, que aqui quando você sintetiza, né, produz aquela figura bem sintética, vamos ver 3 tipos de painéis, desde os mais simples até os mais complexos. No módulo 3, vamos ver toda a parte de estatística descritiva, como fazer isso no R, né? Muita gente vai lá, importa a planilha, e depois vê, eu preciso de uma média. Aí calcula lá numa outra planilha eletrônica e leva a planilhinha de média, desvio padrão. A gente vai aprender como fazer tudo aqui, todas as medidas de tendência central, medidas de dispersão. Você vai entender um pouco mais o que é o que, como é que funciona isso, se você não sabe. Esqueceu lá daquela disciplina de estatística que você já viu há muito tempo. E tem uma aula extra muito legal aqui, que é como criar tabelas e gráficos com esses valores. Você já criar tudo no R, para depois você utilizar num gráfico, né, ou alguma outra análise. E no módulo 4 é a parte mais de análise mesmo. A gente vai ver a premissa de distribuição normal, como a gente vai ver isso, né, distribuição normal dos dados. Vamos fazer comparações entre 2 níveis de uma categoria, vamos ver o teste de Fisher, teste de T, teste de Wilcoxon, e aí vamos entrar na teste de hipótese com análise de variância. Então vamos ver um curso aqui de análise de variância bem completo, análise de variância de um fator, vamos ver os fundamentos, o que é homocedaticidade, a análise de variância de um fator, vamos ver o que é análise de resíduos, os testes pós-hoc, depois vamos ver a bifatorial, análise de variância com 2 fatores. E aí vamos ver, para finalizar, explorar relações entre variáveis contínuas com correlação, Pearson e Spearman, e depois vamos aplicar a análise de regressão linear. Vamos ver os fundamentos, a regressão linear simples, a análise dos resíduos e a regressão linear. Então, um abraço, obrigado por ter assistido esse vídeo e nos encontramos, eu espero, no Beginner, né? Até lá e boas análises. Tchau.